Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Jujutsu Kaisen. Peço desde já para vocês deixarem o like e um comentário para fortalecer o canal. Aqui na descrição tem o servidor do Discord de vários criadores de teorias, caso tenha interesse, clica aí embaixo que você será muito bem-vindo. Agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A estrada passava ao lado de fora da janela do carro, saindo do cenário de campus que tinha perto da escola Jujutsu de Tóquio e indo para o centro urbano. Dentro do carro, eu sentava de um lado e Evelyn do outro, enquanto Ijishi dirigia até o aeroporto. Eu estaria me lembrando das palavras do Sensei Gojo. Ela vai cuidar bem de vocês. A Yuki é uma ótima professora, melhor do que eu inclusive, além de ter uma certa similaridade com o estilo de luta de vocês dois. Diria Gojo antes de nós irmos para o aeroporto. Olhando para o céu do amanhecer, eu imaginava o quão difícil seria esses próximos meses de treino, mas não de maneira desanimada, estando bem empolgado por todas as coisas que a feiticeira de grau especial Yuki Tsukumo poderia me ensinar. Evelyn estaria quieta como sempre, mas não com a postura distante que tinha no começo. Como ambos éramos reencarnados naquele mundo, ela tinha certo receio por não saber muito sobre mim, mas como todos na escola eram amigáveis, acreditava que se eu fosse uma pessoa ruim, estaria escondendo isso muito bem. Um tempo passaria, eu e Evelyn já estaríamos na ala de espera do aeroporto com as passagens em mãos. Estávamos indo para fora do Japão, em direção à Coreia do Sul, onde Yuki estava estabelecida por um tempo. Faltavam em torno de 1h30 para o avião sair, então nós dois estávamos andando pelo aeroporto. Evelyn estaria olhando algumas roupas enquanto eu pensava. Meu Jesus amado, nem em outro mundo um aeroporto tem preços justos. Um negócio simples desses custando 5.000 ienes é absurdo, quase R$ 200. Eu diria, segurando um cachecol simples. O tempo passaria rápido, eu e Evelyn estaríamos dentro do avião que estava decolando. Estávamos na classe executiva graças ao Sensei Gojo, que é extremamente rico por ser líder do clã Gojo, então estaríamos indo com bastante conforto. Em torno de 3 horas se passariam, nada demais teria acontecido no voo, então teria sido tranquilo. Aterrissamos em Seul, desembarcando com algumas malas de mão e indo para a esteira de malas buscar outras, afinal, 3 meses precisava de preparação. Depois de pegar a mala, minha ficha cairia, comigo olhando para Evelyn. Vem cá, você sabe falar coreano? Eu perguntaria meio preocupado. Ela me olharia, parecendo que não tinha percebido ainda, mas quando me escuta, ela também faz uma cara meio preocupada. Não faço a menor ideia, ela responde. Google Tradutor, você será nosso herói, eu diria enquanto pegava o celular, indo até a área de imigração, passando com facilidade pois uma atendente era do Japão, então nos comunicaríamos com ela sem problemas, mas por conta do aeroporto ser muito grande e nós dois estarmos acostumados a ler e falar japonês a vida toda, estaríamos com dificuldade. E o que estaria na porta esperando há uns 20 minutos quando nós finalmente achamos a saída. Ela assinou em nossa direção com um sorriso. Ei, Dante, Evelyn, aqui. Nós iríamos andando até ela, e chegando, reverenciaríamos tanto por respeito à pessoa como por ela ser nossa superiora no mundo Jujutsu. Ei, não precisa disso não, vamos conviver por 3 meses, então vamos nos tratar sem esse tipo de coisa, odeio isso inclusive. Mas enfim, não me apresentei, meu nome é Yuki Tsukumo, o Satoru me deixou encarregada de treinar vocês. Bom, vamos indo. No caminho me falem sobre vocês. Diria Yuki andando em direção a onde ficavam os táxis. Bom, meu nome é Dante Fushiguro, sou péssimo falando de mim mesmo, tenho 17 anos e tenho uma restrição celestial. Bom, o Sensei Gojo disse pra mim falar tudo porque ele confia em você, então, minha restrição celestial é completa, exatamente a mesma do meu pai. Eu disfarço usando alguns artefatos amaldiçoados pelo corpo que imitam a energia baixa de um feiticeiro comum, mas na verdade, ela é totalmente zerada. Eu diria. Olhando pro lado, Evelyn estaria com uma expressão de eu sabia, afinal, eu não tinha contado pra ela ainda. Completa. O Satoru não me disse isso. Diria Yuki, com uma feição bastante surpresa. Ele disse que você tinha uma restrição celestial, mas nunca disse que era exatamente igual à do seu pai. Completaria ela. Pois é, ele mantém isso em segredo de todo mundo. Os únicos que sabem sou eu, ele e meu irmão, nem o diretor Yaga sabe disso.
Bom, ele fez bem. Você teria uma vida complicada na escola Jujutsu se isso fosse revelado, mas enfim, e você, Evelyn? Perguntaria Yuki. Bom, meu nome é Evelyn Ishizane. Tenho 17 anos e minha técnica se chama domínio de maldições. Eu consigo absorver maldições e usar suas técnicas amaldiçoadas e atributos físicos em mim mesma. Eu posso também usar ela como Shikigami, mas depois disso ela some e não consigo usar de novo. Pelo que eu já testei, consigo mesclar várias ao mesmo tempo, mas quanto mais eu uso juntas, mais fracos ficam os atributos de cada uma, então não dá para usar 1000 de uma vez. Diria ela. Isso é incrível. Já ouviu falar do Suguru Geto? Sua técnica é bem parecida com a dele, mas ainda mais forte, e ele virou um grau especial. Vocês dois têm um potencial absurdo, mas antes de qualquer coisa, Dante, qual seu tipo de mulher? Diria Yuki com um sorriso no rosto. Eu já sabia que essa pergunta aconteceria, então pensei bastante na resposta, mas não esperava que ela fosse perguntar isso na frente da Evelyn, ficando meio travado enquanto olhava para ela, chegando perto e sussurrando em seu ouvido. Bom, uma com um corpo bem feminino, cabelo longo, de preferência loiro, franja é algo que me deixa bem atraído. Se for usar maquiagem tem que ser bem feito e que não transforme em outra pessoa. Quanto à personalidade, acho que alguém mais extrovertida. Yuki acenaria com a cabeça em aprovação. Ótima resposta, garoto, vamos nos dar muito bem. Mas agora, Evelyn, qual seu tipo de homem? Evelyn estava tranquila com a pergunta diferente de mim, sua personalidade era quase inabalável, então não ligava para isso. Nunca parei para pensar muito nisso, mas acho que alguém mais baixo que eu e que seja romântico o suficiente. Diria Evelyn. Yuki olharia para ela acenando a cabeça, também em aprovação. Algo mais básico que o Dante, mas ainda assim um bom tipo. Certo, vamos para o treino. Diria Yuki, enquanto chamava o táxi. Um tempo de carro se passaria, com a gente chegando até um hotel grandinho em Seul. Yuki chegaria cumprimentando a atendente na nossa língua, e ela responderia, me deixando mais tranquilo por não ter que aprender coreano para falar com alguém ali. Ei, vocês dois. Diria Yuki, jogando uma chave para cada um de nós. Podem subir para seus quartos e se arrumarem, vamos sair daqui 30 minutos, estejam aqui embaixo. Ela diria. Nós acenaríamos em concordância e iríamos em direção aos quartos. Estávamos em andares diferentes, mas ainda bem elevados. Abrindo a porta, a vista da janela do meu quarto era maravilhosa. Imagino como isso aqui deve ficar durante a noite. O Japão é bonito, mas sempre quis vir para a Coreia. Eu diria, perdido em pensamentos, mas recobrando o juízo, eu começaria a arrumar tudo no quarto para não me atrasar no primeiro treino com a Yuki. Eu desceria de elevador, faltando 5 minutos até o horário marcado, mas ainda assim, seria o último a chegar, mas algo completamente diferente do que eu imaginava estava ali. Além de Yuki e Evelyn, 2 homens estariam ao lado delas. Um deles com o uniforme da escola Jujutsu, mas branco. Seu cabelo era penteado para o lado e tinha um rosto cansado, mas de alguma forma amigável. Ele carregava uma mochila grande em seu braço e algumas malas aos seus pés. Do seu lado, um homem um pouco mais velho, forte e de pele morena. Usava óculos escuros e roupas também brancas com bastante elegância. Eles eram Yuta Okotsu e Miguel. Eu começaria a me aproximar bem confuso sobre a presença deles dois ali, afinal tinha em mente que eles estavam treinando na África. Olha ele aí, esse é o Dante Fushiguro que eu tava falando. Dante, esses aqui são o Yuta e o Miguel, também são feiticeiros. Diria Yuki. Yuta se aproximaria de mim com um sorriso no rosto, me estendendo a mão. Muito prazer em te conhecer, eu sou Yuta. O Sensei Gojo me falou bastante de você e do seu irmão, fico feliz em poder te conhecer. Ele diria, o prazer é meu, eu sempre ouvi sobre você e do Sensei Gojo, não sei como nunca nos encontramos antes. Eu comentaria, sabendo que o motivo disso é que na época eu ainda tinha muito receio de aparecer em momentos-chave e alterar a história, então fiz questão de não ir o conhecer durante os acontecimentos de Jujutsu Kaisen 0. Esse é o Miguel, ele tá me ensinando umas coisas esse último ano, ele é um feiticeiro africano muito poderoso. Diria Yuta apontando para Miguel. Uau, nunca ouvi falar de um feiticeiro da África, muito menos de alguém que tem moral suficiente para ensinar coisas para um feiticeiro de grau especial. É um grande prazer te conhecer, Miguel. Eu diria. Olha só, parece que o Satoru não passa muito a falta de educação dele para seus alunos.
Muito prazer em conhecer você. O Satoru Gojo comentou com a gente que vocês dois estariam treinando com a Tsukumo por aqui, então decidimos vir e nos juntar a esses meses de treino. Explicaria Miguel. Entendi. Bom, isso me deixou bem animado. Quando vamos começar? Eu perguntaria para Yuki. Daqui a pouco vamos sair, só vamos esperar eles se estabelecerem aqui no hotel e já vamos sair. Vocês dois podem esperar aqui embaixo, só vou subir e explicar umas coisas para eles dois. Diria Yuki enquanto chamava o elevador, assim, eles três subiriam. Evelyn chegaria do meu lado com um olhar sério, mais que o habitual. Se não queríamos chamar atenção, isso foi por água abaixo. Com esses três no mesmo lugar, é inevitável que a gente fique nos holofotes do Kenjaku. Então devemos levar esses meses de treino o mais a sério possível para que no fim deles, não sejamos presas fáceis para ele. Diria ela. Eu concordo. Esses 3 meses vão ser dureza, mas o que vai vir depois vai ser pior ainda. Mas não tem jeito, temos que nos fortalecer. Eu diria enquanto ia em direção à balconista do hotel que eu não tinha reparado muito antes, mas agora chegando mais perto, eu daria uma leve travada, me lembrando das palavras que eu disse para Yuki, descrevendo o meu tipo de mulher, e de alguma forma, uma pessoa que atende a todos os requisitos estava na minha frente. Oi, com licença, onde eu posso, pegar água? Eu diria meio desconcertado, mas tentando manter a compostura. Ah, é naquela porta ali, senhor. Temos também um buffet com bastante variedade. Agora tá no horário do café da manhã ainda. Então caso se interesse, pode comer também. A reserva de vocês dois é all inclusive. Diria a moça. Ela não parecia ter mais de 18 anos. Talvez fosse apenas uma estagiária. Certo. Qual seu nome? Eu diria respirando fundo, já sem gaguejar. Mari, muito prazer. Eu acabei ouvindo a conversa de vocês agora há pouco. Seu nome é Dante, não é? Dante Fushiguro. Ela diria. Isso mesmo, fico feliz que tenha guardado na cabeça, mas enfim, obrigado pela informação. Eu diria, indo para a sala que ela apontou. Evelyn estaria observando aquela cena com essa exata expressão em seu rosto, decidindo só ignorar o que tinha acabado de ver. Um tempo se passaria, estaríamos todos num lugar mais afastado da cidade. Bom, vou explicar para vocês dois como vai funcionar. Vamos treinar todo dia nesse mesmo lugar e mesmo horário, menos no domingo para dar tempo de vocês descansarem. O treino vai ser assim, um dia comigo, outro dia com o Miguel e o Yuta. Vocês vão treinar separados, mas nada impede de treinarmos vocês ao mesmo tempo se quisermos. Então estejam preparados para qualquer coisa. Eu tenho tendência a ser bem criativa, então se preparem. Explicaria Yuki. Depois disso, longos 3 meses se passariam.